Isso aconteceu comigo durante meu trabalho como porteiro noturno, em um prédio residencial de 22 andares, no centro da cidade. Eu estava há 3 meses nessa função quando tudo começou. O edifício Copacabana era um desses prédios antigos, construído nos anos 80, com corredores largos de piso frio e uma portaria ampla que ecoava qualquer som. Durante o dia, o movimento era normal, menos moradores entrando e saindo, entregadores, visitas. Mas à noite, especialmente depois das 2 da manhã, o lugar se transformava em algo completamente diferente. Meu turno começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. No início, achei que seria tranquilo. Eu tinha uma mesa com 4 monitores mostrando as câmeras de segurança, um sistema de interfone, algumas revistas velhas e um rádio pequeno para me fazer companhia. O salário não era ruim, e pensei que poderia usar o tempo para estudar ou ler. Mas logo descobri que concentração era um luxo que eu não podia me dar ali. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os elevadores. O prédio tinha 2, um social e outro de serviço. Durante o dia, funcionavam perfeitamente, mas depois da meia-noite, começavam a apresentar um comportamento estranho. O elevador social fazia movimentos sozinho. Eu via nos monitores a porta se abrindo e fechando em andares específicos. Sempre o 12º, o 17º e o 21º. Nunca via ninguém entrando ou saindo. No primeiro mês, liguei várias vezes para a empresa de manutenção. O técnico veio 3 vezes durante o dia. Testou tudo. Disse que estava funcionando perfeitamente. Deve ser alguma interferência elétrica à noite, ele disse, dando de ombros. Prédio antigo. Essas coisas acontecem. Mas eu sabia que não era só isso. As câmeras captavam sons também, e depois das 2 da manhã, quando o silêncio tomava conta do edifício, eu começava a ouvir coisas. Passos nos corredores vazios, o som abafado de portas se fechando. Às vezes um arrastar lento e pesado, como se alguém estivesse movendo móveis no meio da madrugada. Eu checava os monitores obsessivamente. 24 câmeras espalhadas pelo prédio, térreo, andares ímpares, área de serviço, garagem, cobertura. As imagens eram nítidas, em preto e branco, com aquela qualidade digital que deixava tudo meio fantasmagórico mesmo nas situações normais. Mas não mostrava nada que explicasse os sons. O pior eram os interfones. O sistema era antigo, daqueles com botões físicos para cada apartamento. Às vezes, principalmente nas madrugadas de segunda-feira, começavam a acender luzes aleatórias no painel. Apartamento 212, apartamento 1067, apartamento 1893. Quando eu atendia, escutava apenas um chiado baixo, como uma respiração distante. E depois a linha caía. Checava a lista de moradores. Alguns desses apartamentos estavam desocupados há meses. Na 3ª semana, comecei a anotar tudo em um caderno. Horários, andares dos elevadores, apartamentos que chamavam no interfone. Queria encontrar um padrão, alguma explicação lógica. Talvez fosse realmente problema elétrico, interferência, qualquer coisa que me ajudasse a dormir melhor quando chegava em casa de manhã. Mas os padrões que encontrei não me tranquilizaram. Os elevadores sempre paravam nos mesmos andares. Os interfones sempre tocavam dos mesmos apartamentos. E tudo acontecia sempre depois das 2 da manhã. Nunca antes. Como se algo acordasse nesse horário específico e começasse a se mover pelo prédio. Foi na 4ª semana que vi pela primeira vez. Era uma quinta-feira, 2h45 da manhã. Eu estava olhando o monitor da câmera do 17º andar, quando uma sombra passou rapidamente pelo corredor. Não era uma pessoa, menos era alto demais. E se movia de forma estranha, como se deslizasse em vez de caminhar. Pisquei os olhos, ajustei a tela. Mas quando olhei novamente, o corredor estava vazio. Meu coração disparou. Peguei o walkie-talkie para chamar o segurança que fazia rondas externas. Mas hesitei. O que eu ia dizer que tinha visto uma sombra? Ele já achava que eu era meio paranoico por causa das minhas anotações. Voltei a olhar os monitores com mais atenção. As outras câmeras mostravam corredores vazios, portas fechadas, nada fora do normal. Mas agora eu sentia que algo tinha mudado. O ar da portaria parecia mais pesado, mais frio. O silêncio não era mais tranquilo, era expectante. Como se o prédio inteiro estivesse segurando a respiração. O elevador social começou a se mover sozinho novamente. 12º andar. As portas se abriram e ficaram assim por exatos 30 segundos antes de se fecharem. No monitor, consegui ver perfeitamente o interior do elevador. Vazio. Mas no fundo do espelho,
Por uma fração de segundo, pensei ter visto algo que não deveria estar ali. Algo que me estava observando de volta. Depois daquela noite, não consegui mais ignorar o que estava acontecendo. Na sexta-feira seguinte, cheguei mais cedo para o turno. Queria examinar os arquivos do prédio, procurar alguma explicação para os apartamentos que tocavam no interfone. A administradora, Dona Marlene, sempre deixava uma cópia das chaves na portaria e alguns documentos básicos em uma gaveta trancada. Eu nunca tinha mexido ali antes, mas agora sentia que precisava. A gaveta estava cheia de papéis amarelados, contratos antigos, algumas plantas do edifício. No fundo, encontrei uma pasta grossa com a lista completa dos moradores, desde a inauguração do prédio. Em 1983, era fascinante e perturbador ao mesmo tempo ver como o lugar tinha mudado ao longo dos anos. Comecei a cruzar as informações. Apartamento 212, desocupado desde março. Apartamento 1067, sem morador há 5 meses. Apartamento 1893. Este me chamou mais atenção. Segundo os registros, estava vazio há quase 1 ano, desde que o último inquilino havia falecido. Senhor Eduardo Mendes, 81 anos, morador há 17 anos. Morte natural, segundo uma anotação à mão na margem do documento. Nenhum familiar para reclamar os pertences. O apartamento permaneceu lacrado pela administração. Senti um frio na espinha. Era exatamente o apartamento 1893 que mais tocava no interfone durante minhas madrugadas. Continuei investigando. Descobri que o 12º andar, onde o elevador sempre parava, tinha 2 apartamentos desocupados. Um deles pertenceu a uma família que se mudou abruptamente no ano anterior, deixando móveis e objetos pessoais para trás. O outro estava vazio há 3 anos, desde que a proprietária, uma senhora de 92 anos, foi internada em um asilo e nunca mais voltou. E o 17º andar. Esse me deixou genuinamente assustado. Apartamento 1705. Maria Helena dos Santos, 64 anos. Segundo os documentos, ela havia desaparecido há 2 anos. Simplesmente sumiu. Os vizinhos notaram porque começou a vir um cheiro forte do apartamento dela. Quando a polícia arrombou a porta, encontraram sinais de luta, algumas manchas de sangue no chão da cozinha, mas nunca encontraram o corpo. O caso foi arquivado como desaparecimento com suspeita de homicídio. Eu estava lendo esses documentos quando o elevador começou a se mover sozinho novamente. Olhei para o monitor e vi as portas se abrindo no 17º andar, exatamente no corredor do apartamento 1705. Minha boca ficou seca. Peguei o caderno onde anotava os horários e conferi. 2h15 da manhã, o mesmo horário de sempre. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei um molho de chaves reserva e entrei no elevador social. Minha mão tremia quando apertei o botão do 17º andar. Durante a subida, o silêncio era tão intenso que consegui ouvir meu próprio coração batendo. O elevador parou com um ruído metálico suave, e as portas se abriram para o corredor mal iluminado. O cheiro me atingiu imediatamente. Não era exatamente podridão, era algo mais sutil, mais antigo, como flores murchas misturadas com umidade e algo que não conseguia identificar. Uma essência adocicada e nauseante que grudava na garganta. O corredor tinha 6 apartamentos. As luzes automáticas se acenderam com minha presença, criando sombras longas nas paredes de azulejo bege. Meus passos ecoavam de forma estranha, como se houvesse algo absorvendo parte do som. Caminhei até a porta do apartamento 1705. Havia uma fita amarela da polícia ainda colada na porta, já desbotada e rasgada em algumas partes. Encostei o ouvido na madeira e escutei atentamente. Silêncio absoluto. Mas quando estava me afastando, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Do outro lado da porta, veio um som abafado, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão. Depois, 3 batidas lentas, deliberadas, vindas de dentro do apartamento. Corri de volta para o elevador, apertei o botão do térreo várias vezes, como um desesperado. Durante a descida, conseguia sentir o cheiro ainda grudado na minha roupa min rapel. Quando cheguei à portaria, lavei as mãos 3 vezes na pequena pia do banheiro, mas a sensação persistia. O resto da madrugada foi um tormento. Cada movimento nos monitores me fazia pular. Cada ruído me deixava em alerta. O interfone tocou mais 4 vezes. Sempre apartamentos desocupados, sempre o mesmo chiado baixo, seguido de silêncio. Mas o pior aconteceu às 5h30 da manhã, meia hora antes do meu turno acabar. Eu estava organizando os papéis que havia lido, quando notei algo estranho
no monitor do 17º andar. Uma das luzes do corredor estava piscando de forma intermitente, criando um jogo de luz e sombra hipnótico. E ali, bem na frente do apartamento 1705, havia uma mancha escura no chão que não estava lá antes. A mancha se movia. Não era uma sombra projetada a menos. Era algo sobre o piso, se espalhando lentamente, como um líquido viscoso. Ajustei o contraste da câmera. Aumentei o brilho, mas a qualidade da imagem não melhorou. A mancha continuou se expandindo até tomar quase toda a largura do corredor. Então, algo emergiu dela. Era uma forma humana, mas distorcida, como se estivesse se levantando de uma piscina de tinta preta. Vi apenas o contorno, uma silhueta alta e curvada, que se erguia do chão de forma impossível. A figura ficou parada por alguns segundos. Depois começou a se mover em direção à câmera. Quando chegou bem embaixo do equipamento, levantou o que parecia ser um rosto e olhou diretamente para a lente. Desliguei os monitores imediatamente. Passei o fim de semana inteiro sem conseguir tirar aquela imagem da cabeça. A figura emergindo do chão. Aquele movimento impossível. A sensação de estar sendo observado através da câmera. Cheguei a considerar não voltar para o trabalho na segunda-feira, mas precisava do dinheiro. E uma parte de mim, menos a parte mais curiosa e mais estúpida, menos queria entender o que estava acontecendo. Quando cheguei para o turno na segunda noite, trouxe algumas coisas extras. Uma lanterna potente, um carregador portátil para o celular e uma garrafa térmica com café forte. Se ia enfrentar aquilo, pelo menos estaria preparado. A primeira coisa que fiz foi ligar todos os monitores e verificar cada câmera cuidadosamente. 17º andar menos corredor vazio, luzes funcionando normalmente, nenhuma mancha no chão. 12º andar nada anormal. 21º andar, tranquilo. Tudo parecia perfeitamente normal, mas eu sabia que era só questão de tempo. Decidi fazer algo diferente naquela noite. Em vez de apenas reagir aos eventos, ia documentá-los adequadamente. Liguei a função de gravação do sistema de câmeras, algo que nunca havia feito antes, e posicionei meu celular para filmar os monitores também. Se algo acontecesse, teria provas. A primeira hora passou sem incidentes. Às 2 da manhã se aproximaram e senti aquela tensão familiar no estômago. Preparei o caderno, conferi se as gravações estavam funcionando e esperei. 2h12 da manhã. O interfone tocou. Apartamento 1893, o do senhor Eduardo, que havia morrido há um ano. Atendi imediatamente, desta vez prestando atenção em cada detalhe do som. Não era apenas chiado, havia algo mais. Uma respiração lenta, pesada, como de alguém com dificuldades pulmonares. E por trás disso, muito baixo, quase imperceptível, o que parecia ser uma voz sussurrando algo que não conseguia entender. As palavras se misturavam com a estática, formando um murmúrio contínuo e perturbador. Deixei a linha aberta por mais tempo, desta vez gravando tudo. A respiração continuou por quase 1 minuto antes de a ligação cair abruptamente. 2h26 da manhã. O elevador social começou a se mover. Acompanhei sua trajetória pelos monitores. Parou no 12º andar. Portas abriram por 30 segundos exatos. Fecharam. Subiu para o 17º andar. Mesmo procedimento. Depois foi direto para o 21º andar, mas desta vez notei algo diferente. No monitor do 21º andar, quando as portas do elevador se abriram, por uma fração de segundo, pensei ter visto movimento dentro da cabine. Rebobinei a gravação várias vezes. Ajustei o contraste, mas não consegui ter certeza. Era como se houvesse uma sombra que se movia de forma independente das luzes do elevador. 2h41 da manhã. Apartamento 1067 no interfone. Esta ligação foi diferente das outras. Quando a atendi, em vez do chiado usual, ouvi claramente o som de uma televisão ligada. Era um programa antigo, daqueles de auditório dos anos 80, com palmas e música de fundo. Mas havia algo estranho na qualidade do áudio. Era como se estivesse vindo de muito longe, ou de muito tempo atrás. Conferi novamente os registros. Apartamento 1067 estava sem energia elétrica há 3 meses. A conta de luz havia sido cortada por falta de pagamento, depois que os últimos inquilinos se mudaram. O som da televisão continuou por 2 minutos e 15 segundos. Durante esse tempo, conseguia ouvir ocasionalmente o que parecia ser alguém mudando de canal, o ruído característico dos aparelhos antigos. Depois, silêncio total. 3h03 da manhã. Foi quando as coisas ficaram realmente perturbadoras. Todas as câmeras começaram a apresentar interferência ao mesmo tempo.
Não era aquela estática comum de problemas técnicos. Eram padrões visuais estranhos, linhas que se moviam pela tela, formando quase como desenhos, formas geométricas que apareciam e desapareciam rapidamente. Tentei ajustar manualmente cada câmera, mas a interferência persistia. Era como se algo estivesse deliberadamente bloqueando ou manipulando o sinal. No meio do caos visual, conseguia distinguir ocasionalmente fragmentos das imagens normais dos corredores, mas eles duravam apenas alguns segundos antes de serem engolidos novamente pela interferência. Foi durante um desses momentos de clareza que vi, no monitor do 12º andar, bem no centro do corredor, estava uma pessoa. Não era uma sombra. Não era uma distorção da imagem. Era claramente a silhueta de um ser humano, parado, completamente imóvel. Parecia estar vestindo roupas escuras, e mesmo com a qualidade ruim da transmissão, conseguia perceber que estava de costas para a câmera. A interferência voltou por alguns segundos. Quando a imagem ficou clara novamente, a figura havia se virado. Agora estava de frente para a câmera, e mesmo não conseguindo ver detalhes do rosto devido à distância e qualidade da imagem, tinha a nítida sensação de que estava me olhando. Ficamos assim por talvez 20 segundos, eu hipnotizado pela tela. A figura completamente estática no corredor. Então ela começou a caminhar em direção à câmera. Não era um caminhar normal. Era lento demais, deslizante, como se os pés não tocassem completamente o chão. A cada passo que dava, conseguia distinguir mais detalhes da silhueta. Era alta, desproporcional, com membros que pareciam mais longos que o normal. Quando chegou bem embaixo da câmera, parou novamente. Ficou ali parada por um tempo que pareceu eterno. Depois, lentamente, ergueu o que parecia ser um braço em direção à lente. A tela ficou completamente preta. Todas as outras câmeras continuavam funcionando, mas a do 12º andar havia parado de transmitir. Tentei resetar o sistema, mudei os cabos, mas nada funcionou. Era como se a câmera tivesse sido fisicamente desconectada ou destruída. O resto da madrugada passou em silêncio absoluto. Nenhum interfone tocou, nenhum elevador se moveu, nenhum som estranho. Era como se, depois de conseguir inutilizar uma das câmeras, a presença tivesse ficado satisfeita. Quando chegou a hora de ir embora, às 6 da manhã, fiz algo que nunca havia feito antes. Peguei todas as gravações da noite, tanto do sistema de segurança quanto do meu celular, e copiei tudo para um pendrive que trouxe de casa. Precisava mostrar para alguém. Precisava de provas de que não estava enlouquecendo. Mas quando cheguei em casa e tentei abrir os arquivos, descobri algo que me deixou completamente desesperado. Todos os vídeos estavam corrompidos. Depois de descobrir que todas as gravações estavam corrompidas, passei 3 dias sem dormir direito. Não conseguia parar de pensar na possibilidade de estar enlouquecendo. Talvez o isolamento das madrugadas, o estresse, a solidão, talvez tudo aquilo fosse produto da minha própria mente se deteriorando. Mas ao mesmo tempo, havia detalhes pequenos demais, específicos demais para serem alucinações. O cheiro no 17º andar, a textura exata dos documentos que li, o som preciso da respiração no interfone. Na quinta-feira, voltei para o trabalho determinado a provar para mim mesmo o que estava acontecendo. Desta vez trouxe uma câmera digital antiga que pertenceu ao meu pai, dessas que gravam em fita mini, DVD. Se a tecnologia moderna estava sendo corrompida, talvez algo analógico funcionasse. Também trouxe uma ferramenta que havia pegado emprestado do meu cunhado. Um gravador de áudio profissional, daqueles que técnicos de som usam. Se não conseguia capturar imagens, pelo menos teria o som. A noite começou estranhamente silenciosa. 1 hora passou, 2 horas, nada aconteceu. Comecei a me sentir aliviado e decepcionado ao mesmo tempo. Talvez realmente tivesse sido tudo imaginação minha. Talvez a presença tivesse ido embora depois de inutilizar a câmera. Mas às 2h17 da manhã, percebi que estava completamente enganado. Todos os elevadores do prédio começaram a se mover simultaneamente, social e de serviço, subindo e descendo de forma coordenada, parando em todos os andares onde eu havia documentado atividade paranormal. Era como se estivessem executando uma coreografia macabra. O som dos motores ecoava pela caixa de elevadores, criando uma sinfonia metálica que reverberava por todo o edifício. Liguei imediatamente o gravador de áudio e a câmera de fita. Desta vez, ia conseguir provas. O interfone explodiu em atividade. Não era apenas um apartamento chamando. Eram vários, simultaneamente. O painel acendia como uma árvore de Natal.
luzes piscando freneticamente. Apartamento 212, 1067, 1705, 1893 e vários outros que nunca haviam tocado antes. Quando atendi a primeira ligação, não escutei chiado ou respiração. Era uma voz humana. Por favor, me ajude. Era a voz de uma mulher idosa, fraca, desesperada. Reconheci imediatamente pelos registros que havia lido. Era do apartamento 1705. Maria Helena dos Santos, a mulher que havia desaparecido há 2 anos. Ele não me deixa sair. Ele não deixa ninguém sair. Tentei responder, mas a ligação caiu. Imediatamente outro apartamento chamou. Tá muito frio aqui. Era uma voz masculina, grave, com aquela respiração pesada que eu já conhecia. Muito frio e muito escuro. Senhor Eduardo, apartamento 1893. Uma a uma, atendi todas as ligações. Cada uma era uma voz diferente. Cada uma contava um fragmento de sofrimento. Pessoas presas, pessoas perdidas, pessoas que não conseguiam partir, todas falando sobre ele. Algo ou alguém que as impedia de descansar. Foi durante a 6ª ligação que entendi o que estava realmente acontecendo. Cuidado, sussurrou uma voz de criança, tão baixa que quase não consegui entender. Ele está descendo, ele sabe que você sabe. Olhei imediatamente para os monitores. O elevador social estava no 22º andar, o último andar do prédio, que deveria estar vazio. As portas se abriram e ficaram assim por muito mais tempo que o usual. 2 minutos, 3 minutos, 4. Depois começaram a se fechar lentamente. O elevador desceu um andar. Parou. Portas abriram, ficaram abertas por 4 minutos. Desceu mais um andar. Mesmo procedimento. Era como se algo estivesse saindo sistematicamente de cada apartamento, recolhendo as almas presas ali. A cada andar que descia, a temperatura da portaria diminuía visivelmente. Meu hálito começou a formar vapor no ar. O gravador de áudio captava agora um zumbido baixo, constante, que parecia vir das próprias paredes do prédio. Tikimo, 8º enter. Tikimo 7º. Tikimo 6º. No 15º andar, finalmente vi através da câmera que ainda funcionava. Quando as portas do elevador se abriram, uma forma escura saiu da cabine. Não era humana. Era algo muito maior, que se movia de maneira completamente antinatural. Tinha a altura aproximada de uma pessoa, mas era impossível distinguir onde terminava o corpo e começavam os membros. Era como se fosse feita de sombra pura, uma ausência de luz que se movia com propósito e inteligência. A criatura, menos porque agora sabia que era isso, deslizou pelo corredor até uma das portas, parou ali por alguns minutos e consegui ver uma espécie de vapor escuro se espalhando por baixo da porta, como se estivesse se infiltrando no apartamento. Depois voltou para o elevador. 14º andar. 13º. 12º. No 12º andar, onde a câmera havia sido inutilizada, não pude ver nada, mas pelos sons que o gravador captava, sabia que estava acontecendo a mesma coisa. A entidade coletando, reunindo, preparando algo. 11º. 19º. A temperatura na portaria estava tão baixa que minhas mãos tremiam descontroladamente. Não era sofreu. Era uma sensação de vazio absoluto, como se o próprio calor da vida estivesse sendo sugado do ambiente. 8º andar. 7º. 6º. Foi no 5º andar que percebi algo aterrorizante. A forma escura que saía do elevador não estava sozinha. Havia outras sombras menores se movendo junto com ela pelos corredores. As almas que havia coletado nos andares superiores agora acompanhavam, formando uma procissão sombria que crescia a cada parada. 4º andar. 3º. 2º. Quando chegou ao 1º andar, não conseguia mais sentir meu próprio corpo. Era como se estivesse flutuando, desconectado da realidade física. O gravador de áudio emitia um ruído constante que parecia penetrar diretamente no meu cérebro. O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram com um ruído metálico que ecoou pela portaria vazia. Por alguns segundos, nada aconteceu. O silêncio era tão completo que conseguia ouvir meu próprio coração, lutando para bater. Depois, lentamente, a escuridão começou a se espalhar para fora do elevador. Não era apenas ausência de luz. Era algo tangível, viscoso, que se movia pelo piso da portaria como uma maré negra. E junto com ela,
vinham todas as vozes que havia escutado no interfone, sussurrando em uníssono palavras que não conseguia entender, mas que penetravam fundo na minha alma. A massa escura se aproximou da minha mesa lentamente, como se estivesse me estudando. Tentei me levantar, correr, mas meu corpo não obedecia. Era como se estivesse paralisado, preso em uma realidade que não seguia mais as leis físicas que conhecia. Quando a escuridão tocou meus pés, senti uma dor indescritível. Não era dor física menos. Era como se algo tivesse arrancando pedaços da minha própria essência, da minha memória, da minha identidade. Tudo o que eu era começou a se desfazer, ser absorvido por aquela presença antiga e faminta. No último momento, antes de perder completamente a consciência, consegui ver o que estava no centro da massa sombria. Era um rosto humano, mas distorcido pela eternidade de sofrimento. Os olhos eram buracos vazios que pareciam sugar a luz do mundo. A boca se abria e fechava sem emitir som, como se estivesse tentando pronunciar palavras que haviam sido esquecidas há muito tempo. E então, tudo ficou escuro. Acordei no chão frio da portaria com o som do interfone tocando incessantemente. Eram 6h20 da manhã. A luz do sol entrava pelas janelas grandes do térreo, criando uma atmosfera completamente diferente do horror que havia vivido horas antes. Meu corpo doía como se tivesse sido espancado, e havia um gosto metálico persistente na boca que não conseguia identificar. O porteiro do turno da manhã, seu Antônio, estava parado na porta me olhando com uma mistura de preocupação e irritação. Rapaz, que diabos você estava fazendo dormindo no chão? E por que não atendeu o interfone? Tá tocando há 15 minutos. Levantei-me lentamente, sentindo cada músculo protestar. A mesa estava exatamente como eu havia deixado na noite anterior, menos caderno aberto, conita ao lado, monitores funcionando normalmente. Era como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que havia acontecido. Cada fibra do meu corpo confirmava isso. Deve ter sido algum problema de saúde, menti, tentando soar convincente. Vou procurar um médico hoje. Seu Antônio fez algumas perguntas básicas sobre a noite. Checou rapidamente os monitores e assumiu o posto. Saí do prédio com pernas bambas, mas determinado a nunca mais voltar. Passei o dia todo tentando processar o que havia vivido. Na luz do dia, em casa, tomando café e assistindo televisão, tudo parecia irreal. Uma parte de mim queria acreditar que havia sido um colapso nervoso, uma alucinação provocada pelo estresse e pela solidão das madrugadas. Mas o gosto metálico na boca não passava, e havia algo mais. Uma sensação estranha, como se algo tivesse ficado grudado em mim. Uma marca invisível, que eu carregava desde aquela noite. Liguei para a dona Marlene no final da tarde e inventei uma desculpa. Problema familiar urgente, precisava me mudar para outra cidade imediatamente. Ela não gostou nada menos. Ia ter que encontrar outro porteiro, às pressas menos. Mas aceitou minha decisão. Achei que tinha me livrado. Achei que podia simplesmente esquecer tudo e seguir em frente. Estava completamente enganado. Os primeiros sinais apareceram uma semana depois. Acordei no meio da madrugada, com a sensação de que alguém estava me observando. Meu apartamento estava silencioso, mas havia algo diferente no ar. Uma densidade, uma presença que reconheci imediatamente. Levantei da cama e fui até a janela. Do lado oposto da rua, sob um poste de luz, havia uma figura parada. Era apenas uma silhueta escura, mas mesmo à distância, sabia que estava me olhando. Ficou ali por quase 1 hora antes de desaparecer. Na segunda semana, as coisas pioraram. Comecei a ouvir sons estranhos dentro do meu próprio apartamento durante a madrugada. Passos no corredor, mesmo morando sozinho. Porta safe ainda. O som abafado de um interfone tocando, mesmo não tendo interfone em casa. Tentei ignorar. Mudei os horários de sono. Comecei a dormir com a televisão ligada para mascarar os sons, mas era inútil. A presença havia me encontrado e não pretendia me deixar em paz. Foi no final da 3ª semana que recebi o telefonema. Era a dona Marlene, e sua voz estava tensa, quase sussurrando. Preciso falar com você. É sobre o prédio. Sobre o que aconteceu depois que você saiu. Encontramos-nos em uma lanchonete no centro da cidade. Ela parecia ter envelhecido anos, em poucas semanas. Havia círculos escuros sob os olhos e suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava a xícara de café. Conseguimos um substituto para você. Ela começou, sem rodeios. Um rapaz jovem, precisando do emprego. Parecia perfeito. Fez uma pausa, olhando pela janela da lanchonete. Durou exatamente 5 noites. O que aconteceu?
Mesma coisa que com você. Começou a reclamar de elevadores se movendo sozinhos. Interfones tocando de apartamentos vazios. Na quinta noite, os moradores do terceiro andar chamaram a polícia porque escutaram gritos vindos da portaria. Senti meu estômago se contrair. Quando chegaram lá, encontraram ele no chão, igual como te encontraram. Mas havia uma diferença. Ele estava sussurrando coisas, nomes de pessoas que moraram no prédio há anos, pessoas que já morreram. Ela se inclinou para mais perto, baixando ainda mais a voz. Levaram ele para o hospital psiquiátrico. Mas antes de internarem, ele me disse uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Ele disse que viu você lá, naquela noite. Disse que você estava com os outros. O mundo pareceu inclinar ao redor de mim. Que outros? Todas as pessoas que morreram ou desapareceram naquele prédio ao longo dos anos. Ele disse que vocês estavam todos juntos, em algum lugar entre os andares, observando ele trabalhar. Terminamos o encontro em silêncio. Dona Marlene me deu um cartão com um número de um padre, que segundo ela, havia feito algumas bênçãos no prédio anos atrás. Disse que talvez ele pudesse me ajudar, mas eu sabia que era tarde demais para isso. Naquela mesma noite, quando voltei para casa, encontrei minha porta aberta. Não havia sinais de arrombamento. Ela simplesmente estava aberta, como se alguém com a chave tivesse entrado e esquecido de fechar ao sair. Dentro do apartamento, tudo estava normal, exceto por uma coisa. Na mesa da cozinha, havia um caderno aberto. Não era meu caderno, era idêntico ao que eu usava no trabalho. Mas as páginas estavam preenchidas com uma caligrafia que não reconheci. Era uma lista de nomes. Dezenas de nomes, com datas ao lado. Quando li mais atentamente, percebi que eram nomes de todos os porteiros noturnos que haviam trabalhado no edifício Copacabana ao longo dos anos. As datas correspondiam aos períodos em que cada um havia trabalhado lá. No final da lista, com uma caligrafia diferente das outras, estava meu nome. E ao lado, uma data que me fez o sangue gelar. A data de ontem. Não a data de saída ao lado do meu nome. Estou escrevendo isso agora porque sei que não tenho muito tempo. A presença não está mais apenas me visitando durante as madrugadas. Ela está comigo constantemente. Posso senti-la agora, enquanto escrevo, parada atrás de mim, lendo por cima do meu ombro. Tentei sair da cidade, mas meu carro não liga. Tentei comprar uma passagem de ônibus, mas todas as vezes que chego na rodoviária algo me impede de entrar. É como se estivesse preso em um círculo invisível do qual não posso escapar. O gosto metálico na boca está ficando mais forte. Minha reflexão no espelho está começando a ficar diferente, mais transparente, como se eu estivesse lentamente deixando de existir no mundo dos vivos. Sei agora o que aconteceu naquela noite na portaria. Não escapei da entidade. Ela me levou. O que acordou no chão da portaria não era mais completamente eu. Era algo entre os mundos, marcado, destinado a se juntar à coleção de almas presas no edifício Copacabana. E o porteiro que veio depois de mim viu a verdade. Tô lá, nos corredores sombrios entre os andares, junto com Maria Helena, Senhor Eduardo e todos os outros, observando, esperando, ajudando a entidade a coletar mais almas para sua eterna vigília. Se você está lendo isso, provavelmente encontrou este relato no meu apartamento vazio. Provavelmente sou apenas mais um nome na lista dos desaparecidos. Mas há uma coisa que precisa saber. Uma coisa que descobri tarde demais. A entidade do edifício Copacabana não está confinada apenas ao prédio. Ela pode seguir suas vítimas. Ela pode marcar pessoas que tiveram contato prolongado com seu território. E agora que você leu esta história, que conhece os detalhes íntimos do que aconteceu, você pode sentir algo mudando ao seu redor, uma presença nova, observando você enquanto termina de ler estas palavras. O gosto metálico está começando na sua boca também.